Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Eu hoje converso com o Padre Manuel Godoy a respeito do recém-lançado dicionário do Vaticano II. Seja bem-vindo, Padre Godoy. Obrigado, Flávio. Sempre um prazer estar aqui. É uma alegria recebê-lo sempre. Já é o terceiro Religare que você participa. É muito bom. Muito bom mesmo. Padre Godoy, falar sobre o Vaticano II, 50 anos depois, qual era o contexto da Igreja, né, na época em que o Papa convocou o concílio? Então, 1962 começa, né? Mas 1959, em janeiro de 59, o recém-empossado Papa João XXIII, que ele assumiu em 58, e em janeiro de 59 ele já anuncia a intenção de convocar um concílio. É muito interessante, são muitos detalhes, né? Mas se a gente for colocar o contexto sociopolítico, econômico e tal, depois da Segunda Grande Guerra, de 1945, era um período de um grande progresso. O PIB, né, o Produto Interno Bruto das Nações, crescia. Era uma época de desenvolvimento. Essa palavra era muito chave, progresso, né? Mas a Igreja tinha ficado defasada no seu diálogo com o mundo. O mundo crescia, a tecnologia começava a despontar com avanços, mas a Igreja tinha ficado defasada. Aliás, a Igreja já estava defasada desde lá de 1789, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo. Ela não acompanhou esse processo. Aquele tempo da razão. A Igreja não acompanhou. Eu tenho um amigo que, inclusive, diz assim, faltou um concílio para dar uma resposta ao Iluminismo, para colocar a Igreja, né, no dia a dia da discussão sobre a questão da razão. Então, o concílio, e o João XXIII tinha sido núncio no Oriente, na Europa mesmo, então ele conhecia muito, ele sabia muito dessa defasagem da Igreja. Então, assim que ele assume, logo em janeiro de 59, ele já revela a intenção de convocar. Você não imagina o alvoroço que isso causa numa cúria romana. A repercussão deve ter sido... porque a cúria romana é sempre muito lenta para acompanhar essas coisas, né? Teve até um cardeal muito interessante que fez bastante oposição ao concílio no começo, Ottaviani. O cardeal tentou interpretar o desejo do Papa João XXIII dizendo assim, não foi bem um concílio. Aí o Papa João XXIII teve que depois dizer, não, foi concílio sim que eu disse. Né? Tal é o susto, porque o outro concílio anterior, o Vaticano I, do século XIX, não tinha terminado, por causa da guerra franco, né, prussiana. Então não tinha terminado a guerra, por causa da guerra o concílio não terminou, ficou um concílio inacabado, o Vaticano I. Agora, depois de tanto tempo, vem um Papa outra vez falando de concílio. Então, isso desestabiliza, cria a cúria romana, que sempre é acostumada com aquele dia a dia, aquele cotidiano. Para quem não conhece bem o funcionamento da Igreja, qual o papel que tem um concílio? O concílio é fundamental, porque na Igreja nós temos alguns organismos para tentar ouvir a Igreja, né? Para que o Papa não governe a Igreja sozinho. Então, nós temos, por exemplo, o Sínodo, que reúne um grupo de bispos e especialistas convocados pelo Papa, né? E nós temos o concílio. O concílio não, o concílio é a reunião de todos os bispos. Todos. Desde o mais novinho, empossado, até aquele que está se tornando quase emérito, todos são convocados. Cardeais, bispos, arcebispos, então é a totalidade da cúpula da hierarquia da Igreja Católica. Então, o que sai num concílio tem uma força normativa para a Igreja, porque no sínodo é mais consultivo. Um sínodo, um concílio,
Ele não chega a ser um órgão, vamos dizer assim, deliberativo, porque o poder na igreja é concentrado, de fato, na figura do Papa. O Papa pode vetar, né, uma decisão conciliar, ele tem força para isso. Mas é lógico que não o faz. Sim. Então o concílio tem um peso, é o conjunto da cúpula da Igreja Católica tomando decisões. Como é que o Concílio Vaticano II penetrou, não é, na estrutura da igreja, nos encaminhamentos da igreja nesses últimos 50 anos? Então, a gente é um tema bastante controverso, né? Porque você vai encontrar pessoas que dizem assim, o Concílio Vaticano II ainda não conseguiu implementar as mudanças que ele se propõe. Outros dizem assim, não, em parte essas mudanças aconteceram. E há até quem fale de um outro concílio, né? Mas vamos pegar assim pela questão mais rápida. Por exemplo, a maneira de organizar as dioceses, as igrejas particulares, a abertura, por exemplo, a figura da paróquia, né? O próprio pároco que se transformou depois do concílio num homem muito mais próximo do povo, e aqueles organismos, conselhos, assembleias. Então, tem uma palavra que é chave no concílio que se chama colegialidade. A colegialidade, ela de fato impregna tanto a relação do bispo, do Papa com todas as dioceses, com todos os bispos, como também ela desce de maneira capilar até as pequenas comunidades, que vão ter essa expressão na base dos conselhos. Então, o concílio alterou muito isso. Agora, é lógico que à vista, assim, o povo, né, o que o povo guarda de mudança rápida? O padre que começou a celebrar em português, deixou de celebrar em latim, que virou de frente para o povo, o altar que foi colocado de frente para o povo, a maneira de ser padre, que abriu um leque imenso, né, na maneira de exercer o ministério, que não era somente mais aquele determinado por Trento, o concílio do século XVI. Depois, a relação igreja-mundo. Isso é fundamental. Então, eu estou tocando aqui em dois documentos. Lumen Gentium, que fala das estruturas internas da igreja, e Gaudium et Spes, que abre a igreja para o relacionamento com o mundo, né? E vai tentar reatar um diálogo que foi cortado lá naquela época do Iluminismo. Sei. Você falou de resistências na época em que o Papa convoca, né? Essas resistências, elas podem ser notadas nesses 50 anos de história da igreja? Elas permanecem latentes no corpo eclesial? Não latentes, assim, a olho nu. Sim. Né? Eu tenho uma... São ativas, então. Ativas. Eu tenho uma hipótese que eu ando trabalhando bastante, eu acho que a gente poderia até um dia fazer um programa só sobre isso. Eu tenho a impressão que a Igreja Católica, na atualidade, ela tem dois paradigmas aos quais ela se refere, se estrutura, ela se baseia em dois paradigmas. Um que é o paradigma do Concílio de Trento, do século XVI, que foi um impacto muito grande na Igreja Católica por causa da Reforma Protestante. Então, o Concílio de Trento, ele estruturou a Igreja de uma maneira fantástica. Se a gente tomar o século XVI e localizá-lo naquele tempo, foi incrível. O Concílio de Trento merece um programa para a gente tentar entender as suas propostas e tal. E o outro Concílio já está anotado. E o outro Concílio Vaticano II. Esses dois concílios a gente pode ver de maneira plástica para que o telespectador possa entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, você pega um grupo atual na igreja chamado Arautos do Evangelho, né? Então, eles têm toda uma proposta tridentina.
eles têm hino, têm fardamento, né? Uma perspectiva, de fato, de cristandade, que é próprio de Trento, né? A imposição de uma visão católica para todo mundo, né? Os pilares da tradição, da família, da propriedade, né? Isso são temas caros ao Concílio de Trento. É o modelo de igreja que ele instituiu. Bem ali. E o padre é um padre standard, né? Que serve para qualquer lugar. Então, um padre formado, por exemplo, pelos arautos, ele pode trabalhar na Tanzânia, na China, na Iugoslávia, na Europa, Canadá, América do Sul, qualquer lugar que ele for, ele vai fazer a mesma coisa. É o padre standard. Então, já o Concílio Vaticano II vai tratar o ministério de forma inculturada. A inculturação é um tema muito caro. Então, uma atenção à cultura. Nós temos um decreto sobre a missão no Concílio Vaticano II, chamado Ad Gentes. Esse decreto, ele diz que não é mais possível você fazer uma missão, uma evangelização, sem levar em conta os dados da cultura. Então, o paradigma tridentino, que ignora a cultura e que impõe o catolicismo, e o paradigma do Concílio Vaticano II, que está aberto ao dia a dia. Paulo VI dizia que o bom cristão tinha, na época, numa mão o jornal, né? Hoje ele ia dizer outro, um tablet, outra coisa, né? Mas tinha numa mão o jornal e na outra a Bíblia. Tal era esse casamento da fé com a cultura, com a contemporaneidade, né? Sim. Então, são dois paradigmas. Acho que valeu muito assim, essa apresentação geral do contexto, dos temas. No segundo bloco, eu quero uma apreciação sua sobre esse dicionário do Concílio Vaticano II, publicado por Paulos e Paulinas, e também sobre aí um pouco mais sobre a atualidade do Concílio Vaticano II na Igreja. Tá ótimo. Nós vamos fazer um breve intervalo. Estou conversando hoje com o padre Manuel Godoy, teólogo, diretor do ISTA, aqui em Belo Horizonte. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos já.